Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre receber a alegria de Deus em meio às tribulações da vida. Será que é possível a pessoa receber alegria na hora que está sofrendo, na hora de tribulação, na hora que lhe acontece um mal, na hora que chega uma notícia ruim? Será que a pessoa pode se alegrar? Olha, já para começo de conversa, eu quero te dizer que não é essa alegria desse mundo. Não é essa alegria que o mundo conhece. Então hoje eu quero te mostrar pela Bíblia Sagrada que nós podemos receber a alegria de Deus em meio às tribulações da vida, em meio aos momentos de dificuldade, em meio às situações difíceis que nós enfrentamos, em meio às notícias ruins, as coisas que chocam, as coisas que desesperam. Nós podemos encobrir tudo isso com a alegria de Deus em nossas vidas. Deixa-me ler a palavra de Deus. Eu quero aqui tomar a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 ao 7, onde a Bíblia Sagrada nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda, não é? Olha só, aqui está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa carta aos Filipenses, ela foi escrita por Paulo. É uma das cartas que ele escreveu quando estava na prisão. Estava preso em Roma. Olha só, um homem preso por causa do Evangelho, escrevendo para os irmãos que estão fora e dizendo aos irmãos que se alegrem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É bom porque já começa de um testemunho de alguém que manda você se alegrar no Senhor, mas ele não estava num clube de campo, numa piscina, ele não estava passeando, nem tampouco viajando, uma viagem de lazer. Não, ele estava numa prisão, sofrendo por amor ao Evangelho, mas alegre com a presença de Deus. Então, meus amados, aqui a gente vê, nesse texto bíblico, que existe uma saída em situações que nós muitas vezes ficamos sofrendo e nos atormentando, sendo perturbados, muitas vezes em meio a tribulações, quando temos um Deus bem pertinho de nós, como diz o texto aqui, não é? Perto está o Senhor. No final do versículo 5, diz aqui, não é? Perto está o Senhor bem pertinho de nós.
Será que você entende que Deus está perto de você? Oh, meus amados, quando a gente começa analisando essa questão de sofrimento de um cristão, sofrimento de uma pessoa que declara a fé cristã, a gente vai ver, meus amados, que na maioria das vezes é por falta de fé, falta de comunhão, falta de entendimento dos propósitos de Deus, distância de Deus, porque por mais difícil que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, você pode encontrar a alegria de Deus em sua vida. E essa alegria de Deus, ela não se expressa com um sorriso, ela não se expressa com gargalhadas, nem tampouco com danças ou gestos que o mundo entende como sendo alegria. É uma alegria diferente. É uma alegria sobrenatural. É uma alegria que vai muito além da dimensão humana que nós vivemos. Uma alegria que nós obtemos pela fé que nós temos em Deus. E que impede o cristão de sofrer as dores deste mundo, porque Deus, é como se Deus anestesiasse o cristão. Eu quero já lhe contar uma ilustração, antes de começar a falar propriamente os pontos que eu quero abordar nesta palavra. Eu quero lhe contar uma ilustração, lembrando os cristãos que eram mortos, e ainda hoje são no mundo, mas os cristãos que foram mortos em Roma, pelos imperadores. Os imperadores como o imperador Nero, que mandava matar os cristãos e pendurar eles em postes, e queimar eles com fogueiras. Se colocava ele num poste de madeira, e ali faziam uma fogueira e queimavam eles. E sabe o que acontecia com aqueles cristãos? Eles, quando estavam sendo torturados dessa maneira, eles começavam a cantar hinos de louvores a Deus. E o imperador Nero, ele colocava suas mãos na cabeça e dizia: como pode? Eu não posso entender isso. Uma pessoa morrendo e começa a cantar. E ele ficava impactado. Ele ficava confuso. E cada cristão que morria queimado, louvando a Deus, cantando. Cada cristão que morria sendo lançado nas covas dos leões. Eram estraçalhados por leões, mas ali não negavam a sua fé. Como é que eles faziam isso? Eles estavam anestesiados pelo poder de Deus, por essa alegria sobrenatural que pode nos dominar. Mas hoje, amados, nós estamos vivendo uma geração de pessoas frágeis, de pessoas que por qualquer coisinha começam a reclamar da vida e que não aceita, questiona o sofrimento, questiona o próprio Deus, quando às vezes aquele sofrimento é para o seu próprio bem. Uma geração de pessoas que quer viver somente a vida cristã, mas com interesse nas benesses desse mundo, como se o cristianismo fosse um meio de colher as coisas boas desse mundo. Na verdade, o cristianismo é um meio de escolher as coisas boas dos céus.
O cristianismo desse mundo, ele pega muito sofrimento. O Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele estava dizendo que nós podemos também vencer esse mundo. Então, meus amados, vamos aqui a alguns pontos que eu quero lhe apresentar para mostrar que você, essa sua prova, essa sua luta, essa sua dificuldade que você está vivendo não é nada. Para você estar murmurando, para você estar reclamando, para você estar sofrendo como se fosse a pior coisa do mundo, para você estar aí desiludido, desiludida, eu quero te mostrar que esse problema não é nada. Então vamos a alguns pontos que eu quero te apresentar aqui, para você não ficar sofrendo. Então a primeira coisa que eu quero te apresentar é que você precisa entender, despertar em você o entendimento de que todas as coisas que nos acontecem, preste atenção em nome de Jesus, todas as coisas que nos acontecem, sejam boas aos nossos olhos, ou sejam más aos nossos olhos, todas as coisas que nos acontecem, elas contribuem para o nosso bem. Estão sob controle de Deus e contribuem para o nosso bem. Mas pastor, quer dizer que até o mal contribuem para o nosso bem? Sim, até o mal que nos acontece, eles contribuem para o nosso bem. Olha lá, eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz: e bem sabemos que todas as coisas, e quando ele diz todas as coisas, é tudo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu querido, eu fui chamado, foi um propósito de Deus na minha vida, e tudo que me acontecer, seja a vida, seja a morte, seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja ausência de dor, seja paz, seja guerra, todas as coisas que me acontecem, eu fui chamado por um propósito de Deus. Você foi chamado por um propósito de Deus. Você ama a Deus. Talvez o seu amor por Deus não seja aquele amor que você poderia ter, mas você ama a Deus. Você não é perfeito, você é uma pessoa que ouviu a voz do Espírito Santo, se aproximou de Deus porque você quer Deus e você ama a Deus. E se você ama a Deus, aqui diz, e sabemos que todas as coisas, não é uma ou outra coisa não, são todas as coisas que lhe acontecerem, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, qual é o pior mal que poderia acontecer a uma pessoa na sua visão? Deixa eu escolher aqui um mal que ninguém quer passar por ele: a morte. Por mais que a gente tenha fé, mas a gente está sempre dizendo: Deus, deixa eu viver um pouquinho mais, não é? Deixa eu viver um pouquinho mais aqui nesse mundo. Mas mesmo assim nós precisamos entender que até a morte, se ela vier a acontecer, ela contribui para o nosso bem. O apóstolo Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus amados, vejam só. Primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que você, meu irmão, precisa entender, é que o que está acontecendo com você está acontecendo para o seu bem. Se você quer receber essa alegria sobrenatural na sua vida, você tem que entender isso.
o que está acontecendo com você é para o seu bem. Está doendo? É para o seu bem. Foi uma notícia ruim? É para o seu bem. Está fazendo você sofrer? É para o seu bem. Olha, às vezes eu cito um problema que eu já vejo com os olhos da fé, irmãos, minha vitória chegando. Mas eu passei por um problema. Eu criei meus filhos, graças a Deus, na igreja, procurando ensiná-los nos caminhos do Senhor. Mas um dos meus filhos, ele se envolveu por caminhos desagradáveis a Deus, e isso me fez sofrer muito. Se envolveu como usuário de drogas, dependente químico, dependência química. Veja bem, isso é uma coisa que choca, irmãos. Já teve alguém que dizia assim: se eu fosse um pastor, eu não tinha nem coragem de falar um negócio desse como o senhor fala, pastor Técio. Mas, amados, eu não tenho medo, nem tenho receio não, nem tenho vergonha não, sabe por quê? Porque eu sei que se não fosse isso, se isso não tivesse acontecido comigo, eu também não teria chegado onde eu cheguei. Isso me ajudou. Isso me ajudou muito. Eu orei mais por causa disso. Eu fiquei mais quebrantado por causa disso. Eu comecei a amar mais o meu próximo por causa disso. Ver um filho meu nessa situação. Eu criei uma casa de recuperação por causa disso. Hoje eu estou vendo cada dia mais perto a minha vitória. Está vendo como é bom? Todas as coisas. Todas as coisas. Olha, eu podia te contar histórias aqui dramáticas que eu vivi com essa situação. Meu filho chegar de madrugada em casa e eu querer levar ele para uma casa de recuperação e ele não querer, e eu não deixar ele entrar dentro de casa, porque se eu deixasse ele entrar dentro de casa, eu estaria alimentando ele para no outro dia, no dia seguinte, ele usar droga novamente. E eu deixei ele na rua, na chuva, eu ver ele saindo de madrugada na chuva, e eu ficar chorando com aquilo. Situações dramáticas que me machucaram, me fizeram sofrer, me maltrataram. Incompreendido, muitas pessoas criticando, censurando. Porque tem pais que bate, espanca. Mas não é assim. Hoje eu estou vendo minha vitória cada vez mais perto. Aleluia! Então, meus queridos, precisamos despertar em nós esse entendimento de que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Veja que no texto que eu li, Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre, sempre, sempre no Senhor. A Bíblia também diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, meus amados, eu não tenho como fugir dessa realidade de Deus. Então eu tenho que me alegrar. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que entender que Deus está no controle da situação e que isso está contribuindo para o meu bem. Então, meu querido, não adianta você ficar murmurando. Não adianta você ficar irritado. Não adianta você querer colocar a culpa em alguém. Não adianta você querer fugir da verdade porque o fato está acontecendo. Dê glória a Deus. Agradeça. Entenda, Deus está no controle da situação. Isso está te tratando, é para o teu bem. Então, é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. É que você precisa entender
que tudo de mal aos seus olhos é mal aos seus olhos, no seu ponto de vista, no seu entendimento, é mal. Mas isso contribui para o teu bem. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós temos a certeza da presença de Deus em nós, isso nos traz a tranquilidade de agir com equidade diante de todos. Olha o que diz aqui Filipenses, capítulo 8, versículo 5, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Capítulo 4, versículo 5, perdão. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A outra tradução diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, uma pessoa que nas dificuldades ela age com moderação, porque ela sabe que Deus está perto dele. Me lembro que uma vez eu vi uma pessoa, uma mulher, que se mostrava com espiritualidade. Por isso que a Bíblia diz que ninguém procure se mostrar espiritual mais do que é. Deixe que as pessoas é quem julgue você. E essa mulher, irmãos, se mostrava tão espiritual. Mas aconteceu um fato, ela perdeu a mãe dela. A mãe dela dormiu, era crente. Ela entrou num estado de desespero tão grande que parecia até que Deus tinha perdido o controle da situação. Eu fiquei com vergonha dela. Eu digo, meu Deus, como é que a irmã fulana age desse jeito? Na hora que colocaram o corpo da mãe dela lá, no sepulcro, que foi... Ela queria pular dentro do sepulcro. Eu quero ir com minha mãe. Eu quero ir com minha mãe. Veja que desespero. E a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 5, seja a vossa equidade notória. Ou seja, a vossa moderação, a nossa maneira de se comportar. Então, meus amados, mesmo quando o mal nos sobrevém, nós reconhecemos que somos merecedores daquilo. E mais ainda, porém estamos sendo alcançados pela misericórdia de Deus. Todo mal que sobrevém sobre a sua vida, você é merecedor dele. Pastor, o senhor não está sendo muito agressivo com isso não, pastor? Não, meu filho. Porque, meus amados, olha, nós estamos hoje vivos pela misericórdia de Deus. Nós existimos pela misericórdia de Deus. Nós encontramos Jesus, foi a misericórdia de Deus. Tudo em nós, irmãos. Tudo na raça humana foi a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos como feridas. Livro de Isaías, capítulo 1, você vê isso aí. Nós somos como inchaços, chagas podres, não espremidas nem amolecidas com óleo. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos o inferno. O homem é um depravado, o ser humano é um depravado, corrupto. Um homem pecador, ele é como trapo de imundícia. Isso é a Bíblia que diz. Nós não somos merecedores de nada, mas estamos aqui. Então, quando acontece qualquer coisinha, nós queremos reclamar. Queremos ficar reclamando. Achamos que, por que é que eu estou sofrendo tanto? Por que tanta prova? Isso não adianta reclamar. A receita, eu já lhe dei. Deus está no controle da situação. Entenda que Deus está no controle da situação. Segundo, agradeça se está sofrendo. Tá certo? E terceiro, entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Se você sofre e começa a colocar isso em prática, você vai ver que essa alegria sobrenatural vai tomando conta de você, que você vai passar no meio do fogo, o fogo ardendo, e não vai conseguir lhe queimar. Nós encontramos tantas histórias na Bíblia, né? Daniel na cova dos leões, por que o leão não atingiu Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego andando no meio da fornalha de fogo ardente, porque o fogo não queimou eles. Comunhão com Deus, alegria. Paulo e Silas lançados na prisão, começaram a chorar, a murmurar, a reclamar da vida. Não, começaram a cantar. As portas da prisão se abriram. Então, meus amados, olha, Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Olha mais o que diz aqui: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, quando você fica murmurando, quando você fica reclamando, é porque você está agindo como um escravo deste mundo. Recebeu o espírito de escravidão, um escravo dos valores deste mundo. Você não está ligado com os céus, porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas você recebeu o espírito de adoção. Então, meus amados, a inquietação, ela só mostra a ausência de fé, a ausência de comunhão. Filipenses capítulo 8, versículo 6, diz a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Veja só, não esteja inquieto com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Apresenta teus sofrimentos diante de Deus. Eles não ficavam, os homens de Deus da Bíblia, e ainda hoje tem homem de Deus assim, eles não ficam inquietos com coisa alguma. Vamos ver alguns, por exemplo, aqui na Bíblia, né? Paulo falando, ele diz assim, olha, não digo isso como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com tudo. Paulo aprendeu a contentar-se com tudo. Ele diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está vendo? Diga também: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Abacuque também diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira me decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha, pode acontecer o que acontecer, eu continuarei me alegrando no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu querido, quando você murmura neste mundo, você está murmurando contra Deus. Quando você reclama da vida, você está reclamando contra Deus. Lembra que a tua vida aqui nesse mundo é rapidinho, é passageira. Tua vida aqui nesse mundo, olha, hoje eu estou olhando já para a minha vida aqui, eu já estou com uma idade bem avançada, mas eu fico me lembrando que um dia desse, tão rápido, eu era um menino. Um dia desses eu era um menino.
Então hoje eu estou com a idade assim significativamente avançada. Mas voou o tempo, meus amados. Porque a vida nesse mundo é passageira. E será que agora eu vou, por qualquer coisinha desse mundo, tá indo de encontro a Deus? Deus, o que é que tá vendo? Talvez você nem fale em Deus, né? O que é que tá vendo comigo? Nada dá certo. Tudo não sei. Parece até que você merece. Parece até que você se acha digno. Lembre-se, você é digno de todo sofrimento. Você é ferida, inchaço, chaga podre. Você é trapo de imundícia. É isso que você é isso que eu sou. Pecadores miseráveis, quando vivíamos sem Deus. Agora Deus nos resgatou, nos tirou desse mundo, e agora eu vou viver reclamando de quê? Notícia ruim, glória a Deus. Dificuldade, glória a Deus. Então, meus amados, a gente vê a Bíblia Sagrada, é uma fonte, não é? É uma fonte. Quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem o porvir, nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, a observância e prática desses princípios, ela vai trazer essa alegria para você. Eu vou aqui reprisar para você, tá certo? Eu vou reprisar quais são os princípios, tá certo? Para você ficar bem com essa palavra no seu coração e colocar em prática na sua vida. Primeiro, nós precisamos despertar e entender que todas as coisas contribuem para o nosso bem. O fato é que aos nossos olhos, determinadas coisas parecem ruins. Quantas pessoas que estão enfermas e que aquela enfermidade é um freio que Deus coloca nela, porque se ela não tivesse aquela enfermidade, estava aí no mundão. Você está lembrado que Paulo, ele quando chegou em Coríntios, encontrou pecados e pecados tais que nem entre os pecadores normais do mundo se encontrava, ele encontrou no meio da igreja. E ele disse: os tais seja entregue a Satanás, para que sejam feridos na sua carne, para que não venham a se perder com o mundo. O propósito de Paulo era esse. Então, existem, irmãos, pessoas que possuem a enfermidade, que se essa enfermidade não existisse na vida dessa pessoa, essa pessoa não era um crente. Deus conhece cada um. E Deus cria situações na tua vida. Tudo que te parece mal aos teus olhos é para o teu bem. Você quer Deus. Deus te ama. Do jeito que você é, cheio de defeito. Agora você precisa, primeiro, reconhecer que é para o teu bem. Segundo, ser grato. Ser grato a Deus. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E terceiro, entender que Deus está no controle de tudo. E não ficar murmurando. Então, meus amados, diante dessa palavra, a observância prática desses princípios de gratidão, de reconhecer que Deus está no controle, de observar a vontade dele, de entender que nós fomos chamados para os propósitos dele e que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se você observa isso, fique certo que você vai ser cheio dessa alegria sobrenatural, aquela alegria
que os servos de Deus morriam queimados nos postes e não choravam, mas conseguiam cantar. Aquela alegria que nós vamos ver Paulo e Silas cantando dentro da prisão, porque expulsaram o demônio de uma moça e foram colocados na prisão. Mas a prisão não conseguiu tirar a alegria deles, eles cantaram e Deus abalou aquela prisão com um terremoto e libertou Paulo e Silas da prisão. Que Deus te abençoe. Que você possa entender o que Deus te falou hoje, colocar em seu coração e não deixar a tristeza nem a murmuração tomar conta da sua vida. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.